Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você já me conhece, eu me reapresento. Se você ainda não me conhece, é uma alegria me apresentar. Eu sou Carlos Correia Santos, eu sou terapeuta multidimensional, sou psicopedagogo, psicanalista clínico, musicoterapeuta e socorrista em saúde mental. E nesse vídeo eu quero especialmente reunir essas minhas duas facetas, o psicopedagogo e o psicanalista, para falar de uma questão de extrema importância, necessidade, que é o constante papel psíquico de um professor na vida acadêmica e na vida emocional de um aluno. O professor é um terapeuta? O professor terapeutiza seu aluno? Evidentemente que não. Mas o professor é indubitavelmente um mediador psíquico constante do seu aluno, do aluno que ele conduz, para o qual ele professora. E exatamente isso foi o tema, inclusive, do meu trabalho de conclusão, do meu artigo de conclusão, na minha formação em psicanálise. É interessante porque eu chego na minha formação em psicanálise já formado psicopedagogo. Então eu trago essa questão justamente para a minha linha de estudos, né? De que forma aspectos, questões, conceitos da psicanálise podem atravessar, ser vistos e entendidos à luz de uma vida estudantil. Inclusive, esse é outro conceito que eu proponho no meu trabalho, né? Um trabalho que eu batizei de edupsicanálise. Eu proponho o conceito da existência de uma vida estudantil. O que seria isso? a, a, uma grande parte da carga horária da vida de uma criança é cumprida dentro de um ambiente escolar, criando então um território que a gente pode chamar de vida estudantil, né? Um simulacro, uma reprodução de aspectos da vida externa está acontecendo ali dentro daquele território que é a escola. E ali vão acontecer questões que são da acepção psíquica, emocional, mental. Então, de que forma a gente pode pensar nas questões do inconsciente dentro da vida escolar, questões como transferência, contra-transferência dentro da vida escolar, a formação de par psíquico dentro da vida escolar entre professor e aluno, entre alunos, né, entre corpo técnico da escola e alunos, tudo isso foi o meu material de estudo. Então, eu sempre me preocupei com isso, com as traumatizações e os recalques, recalque como um conceito da psicanálise, que vão surgir por causa e dentro da vida escolar. E aqui está posto, então, o papel de mediador psíquico do professor. O professor não vai tratar, curar, terapeutizar um aluno, mas ele precisa entender que ele, até pelo jogo hierárquico, ele vai ter premência sobre as emoções desse aluno e pode causar traumatizações sérias. Eu não falo isso para assustar os colegas, professores, eu sou pedagogo também, mas eu falo como um caminho de alerta e percepção na sua prática professoral. Você tem responsabilidade psíquica sobre essas crianças. E para ilustrar isso, eu trago dois episódios que me chegaram na minha prática clínica, né? O primeiro episódio, claro que eu vou salvaguardar o nome dos pacientes, não vou divulgar, mas o primeiro episódio acontece com um paciente hoje adulto, né, são dois adultos, tá? Esse paciente, desse primeiro caso, um paciente hoje adulto, diagnosticado hoje com dispraxia da fala e hoje também diagnosticado como uma pessoa que vive dentro do espectro autista, ele vai contar a seguinte situação que vai acontecer com ele ali na escola, por volta dos 7 anos. Ele vai com a turma da escola para Minas Gerais e conhece, né, os cenários, né, da história de Tiradentes. E quando volta para a escola, né, está lá com a turma, dentro de sala de aula, um determinado professor pergunta, né, sobre como foi a viagem, o que aconteceu, e ele resolve dizer que teve a oportunidade de conhecer o local onde ficou a forca,
de Tiradentes. E esse professor acha jocoso e divertido fazer a seguinte brincadeira com esse aluno na frente de toda a turma. Entre parênteses, antes de falar a infeliz brincadeira, um aluno que dá muito trabalho, que dava muito trabalho, né, por conta das questões comportamentais de um autismo ainda não diagnosticado, esse professor acha jocoso dizer: você deveria ter ficado enforcado lá. E a turma toda cai na risada. Veja só, esse aluno, não é possível afirmar que a dispraxia da fala é resultado dessa traumatização, evidentemente. Né? Seria absurdo e leviano eu a fazer esse apontamento diagnóstico ou essa impressão diagnóstica. Mas eu tenho uma pessoa adulta hoje com dispraxia da fala e eu tenho uma pessoa que foi hiper traumatizada neste lugar da fala. Do estrangulamento, é como que se esse professor estrangulasse com essa brincadeira totalmente descabida aquela criança. E ele, ao elaborar isso na terapia hoje, ele se emociona muito e dá um salto de percepção sobre si mesmo. Um trauma que acontece na vida estudantil. Outro episódio aconteceu agora há pouco, que foi que me motivou a gravar esse vídeo. Agora há pouco, atendendo o paciente, ele vai trazer uma questão que ele é hoje um paciente com muito problema de autoestima, com muita dificuldade de autoafirmação, né, que precisa agradar demais todo mundo. E ele vai contar uma coisa que, infelizmente, é muito comum de acontecer na vida estudantil. Ele ali pequeno, também na sala de aula, ele chama o professor de tio. E esse professor dá uma imensa bronca nele, dizendo que ele não é tio, que ele não é parente e que ele não faça isso. Tem uma corrente de colegas educadores que defendem essa ideia de proibir, coibir, né, e não permitir que os alunos o chamem de tio e tia. Meus queridos e minhas queridas, vejam só, é preciso rever essa postura, tá? Porque usando justamente um conceito da psicanálise, existe a ideia de transferência. O que é a transferência? A transferência é quando aquela pessoa que está num par comigo, aqui eu estou falando do par analítico, mas a gente pode metaforizar isso no par educativo. Então, quando essa pessoa que está num par analítico comigo, ela consegue transferir para mim questões e subjetivações, me colocando num papel que ela transfere-se de uma pessoa de confiança, de depósito das suas questões. Quando ela faz isso, quando o paciente faz isso, ele está travando um momento de suma importância na relação terapêutica. O aluno vai fazer isso com o professor. O aluno vai transferir para o professor. Ele vai colocar o professor num lugar especial. E quando uma criança chama você de tio e de tia, ele está te familiarizando, está te botando dentro de uma ideia de família. Isso não é ruim de maneira alguma. Isso é incrível, né? E aproveitar isso é muito inteligente. Não, o que é que os colegas fazem? Constrangem a criança, né? Inclusive podendo colocar na ideia, no fundo mental da criança, a ideia de que é ruim ser um familiar. E se essa criança já tem problemas familiares e está ali tentando entender isso e manejar isso, te chamando de tio e de tia, você acaba acentuando traumatizações. Então tudo isso mostra como uma criança pode ser traumatizada na vida estudantil e como o professor é constantemente um mediador psíquico. A gente precisa tomar posse desse entendimento, inclusive tecnicamente, né? Eu mesmo, revendo a minha história de vida, eu percebo as inúmeras situações em que eu, Carlos, fui traumatizado ali naquele ambiente escolar por ser um menino preto dentro de uma realidade. Eu era o único estudante negro nas escolas onde eu estudava, e isso teve impacto, né? Teve impacto positivo e negativo, né? O impacto positivo foi fazer eu me desenvolver, me superar, ir atrás dos meus... Mas eu, né? Mas teve impactos negativos também.
Então, o propósito desse vídeo, em que eu estou confluindo a faceta psicopedagogia e psicanálise, é falar sobre o constante papel psíquico do professor na relação com seu aluno na vida estudantil. Então, instrumentalizem-se, capacitem-se, olhem para isso, porque isso é de suma importância, tá bom? Elaborem, pensem e a gente se encontra num próximo vídeo.